Olá, eu sou Carlos Saraiva, trabalho com suporte às aplicações da Blueware aqui na IES Brasil. Hoje vou apresentar para vocês uma apresentação que busca mostrar um pouquinho da integração entre os aplicativos da Blueware e os aplicativos da Elis, nesse caso o PalioScan. Bom, a gente dividiu essa apresentação em alguns tópicos que cobrem desde o que é o SDU como o VDS, a ingestão desse tipo de dado VDS no SDU e, claro, mostrar um pouco de como esse dado funciona nas aplicações. Então a primeira coisa que a gente vai poder ver vai ser o que é o SDU. O SDU é um consórcio, um grupo que busca estudar e construir um tipo de arquitetura para armazenamento de dados em cloud. O objetivo desse grupo, desse conjunto de regras, é poder conectar tanto usuários, quanto aplicativos, quanto diferentes tipos de dado em um só lugar. O próximo objetivo é falar um pouco sobre o formato de dado VDS. Porém, antes, é muito importante a gente falar sobre o dado sísmico em SegWi. É um dado sísmico criado, foi criado pela SEG, tem um formato linear, e foi criado lá em meados dos anos 70. E com esse formato linear, sequencial, a gente precisa acessar o dado inteiro para poder acessar qualquer parte dele. Agora, passando para o formato VDS, o VDS proporciona já um acesso randômico, porque ele não é armazenado de forma sequencial, mas sim de forma brincada. Então a gente tem essa tecnologia que foi criada baseada na tecnologia de jogos para a otimização tanto do armazenamento quanto da performance, e foi criada pela Blueware e foi doada justamente para o SDU. Agora, como que a gente pode visualizar melhor como essa tecnologia pode influenciar no nosso dia a dia? Então, quando a gente utiliza o SegWi e o dado de armazenamento local, a gente tem uma equipe, por exemplo, aqui, de 4 pessoas trabalhando com o mesmo dado, seja para gerar falhas, horizontes, atributos, a gente vai precisar replicar o mesmo dado sísmico de acordo com a quantidade de pessoas nessa equipe, nesse caso aqui 4. Se a gente tem um dado, um VDS, que está em nuvem, a gente pode fazer com que cada membro da equipe acesse o mesmo dado em nuvem. Então, gerando os seus produtos, sejam eles falhas ou qualquer outro tipo de objeto que seja de interpretação da sísmica, seja gerado a partir de um mesmo objeto em nuvem. Nesse exemplo, a gente vai ver que o padrão de interpretação, dando exemplo de um SegWi nativo de 200 GB, a gente tem que vários processos e etapas diferentes de interpretação podem ser feitas em diferentes aplicativos. Então a gente pode ter que gerar um ZGY, por exemplo, um PS, um SegWi, ou até um RAW, um dado cru. E com isso a gente vai localmente, gerando réplicas do dado. E, por exemplo, no PalioScan, o segundo da lista, a gente vê que cada direção do volume gera mais um dado de armazenamento. Ao final de um projeto como esse, a gente pode ter até 2.4 terabytes de dado em armazenamento. Qual foi a solução que a Blueware tem proposto para a gente otimizar esse fluxo de trabalho? O FAST vem com alguns objetivos como transcodificar esse dado para os múltiplos formatos das diversas aplicações que a gente tem. Também como aumentar essa performance, porque os dados que a gente for virtualizar e transcodificar através do FAST não pesarão dentro do projeto de interpretação. E através da virtualização a gente pode criar subvolumes. Então, se eu tenho um VDS que vai de 2.000 a 8.000 metros, por exemplo, eu posso virtualizar apenas um intervalo desse volume. Como que isso acontece? Através do FAST a gente cria uma pasta, um diretório chamado K, muitas vezes, e a gente gera esse dado virtualizado dentro dessa pastinha K, que pode ser visualizado pelo nosso computador e pela aplicação de forma natural, como se fosse um diretório local, físico mesmo. Agora, passando para falar sobre a conexão do VDS com a SDU. É interessante a gente informar que o VDS foi a extensão escolhida pelo consórcio do SDU como extensão padrão. Então, o VDS, por ter o seu formato brincado e acesso randômico, ele possibilita a computação em nuvem, o que o SegWi não pode fazer. Então, é por isso que o VDS foi escolhido para fazer isso. Outro ponto que é importante de ser citado é que existe apenas uma extensão de dado VDS.
que é o ponto VDS. Seja ele convertido pela aplicação comercial, que é o RedWave, aqui o BlueAir VDS, né? Como pelas aplicações abertas, que é o OpenVDS e o OpenVDS Plus. Então, seja qual for a plataforma de conversão usada para fazer esse tipo de mudança de SegWi para VDS, é importante a gente entender que só existe um tipo de extensão do dado sísmico VDS, o ponto VDS. Agora, passando para o fluxo de ingestão do VDS no SDU. A gente tem diversos fluxos que a gente vai mostrar nessa apresentação, como o primeiro, o SegWi de VDS, onde a gente tem um SegWi local, a gente vai fazer a ingestão desse SegWi no SDU, e dentro do SDU a gente vai utilizar outra API de conversão para então converter o SegWi para VDS. Ou seja, nesse fluxo a gente tem no SDU, na nuvem, tanto o SegWi quanto o VDS. Nos demais fluxos 2 e 3, a gente já parte do VDS, seja convertido pelas aplicações comerciais ou pelas aplicações Open. A gente faz a ingestão desse VDS diretamente para o SDU, seja pelo S3 ou pelo Blob, ou pelo SDMS. Agora um exemplo do consumo, né, desse dado em nuvem, utilizando o PalioScan. Então nesse slide a gente pode ver um pouco de como acontece esse fluxo. Começando ali pelo SegWi, a gente vai ter um SegWi local, onde a gente vai importar ele no RedWave, que é a API comercial da BlueAir. Dentro do RedWave, a gente vai poder transformar esse SegWi para VDS. Através desse VDS transformado, a gente vai fazer a ingestão desse VDS no SDU e poder consumir ele através do FAST no PalioScan. Lembrando que para ele ser consumido pelo PalioScan em .ps, foi feita uma virtualização desse dado e foi feito um dado dentro da pastinha K do diretório do FAST dentro do computador. Então a gente vai poder utilizar esse dado .ps e gerar os produtos de interpretação que a gente quiser. Então ali embaixo, para fazer um resumo desse fluxo de trabalho, né? A gente tem um SegWi original, a gente cria um VDS, a gente usa os serviços do FAST para poder virtualizar esse VDS em .ps, a gente usa o drive virtual para não fazer peso no nosso projeto dentro do PalioScan, e o usuário final vai poder trabalhar normalmente com esse PS, esse dado .ps virtualizado, como se fosse um dado armazenado localmente no seu computador. Então agora um videozinho para ilustrar o que está acontecendo, né? A gente vai mostrar o que está acontecendo no PalioScan. Então a gente está abrindo o PalioScan, a gente vai criar um projeto, dar um nome para esse projeto, para a gente poder identificar ele na árvore certinho, colocar um CRS, uma localização, uma referência base, né? A gente vai colocar um refresh para mostrar que não tem nada dentro desse projeto. Então a gente deu um refresh, não tem nada ali. Agora a gente vai abrir o FAST, que é uma web aplicação, né? A gente abre o FAST pelo navegador. Essa é a cara do FAST. A gente vai virtualizar um dado que está na nuvem. Então a gente pega o link e coloca no FAST e seleciona o .ps, né? É importante dizer que quando a gente está virtualizando um dado para .ps, a gente precisa indicar a pastinha do PalioScan onde ele guarda os volumes. Então a gente está colocando o caminho certinho, sem tolerância, sem nenhuma mudança inicialmente nesse dado. Checando certinho as informações, dá um accept. Agora a gente vai nomear esse dado para a gente poder identificar na árvore do projeto, né? E nomear que a gente vai fazer essa primeira importação de maneira completa. Então a gente consegue ver que ali foi tudo certo, né? Agora a gente vai dar um refresh, porque a gente está trabalhando fora do PalioScan. Agora sim o dado apareceu no nosso projeto. Então a gente consegue abrir o dado virtualizado normalmente, como se ele tivesse armazenado local no nosso computador. A gente consegue ver que a gente consegue visualizar ele perfeitamente. Agora a gente vai fazer outro teste, que é virtualizar o mesmo dado usando uma opção aquela de subvolume. Então a gente vai de novo colocar o caminho da pasta onde ficam todos os volumes de atributo no PalioScan. E agora a gente vai colocar um dado
cortado de 2.000 a 4.000 metros. Aceitar isso. Importante dar um nome para a gente conseguir identificar a diferença entre os volumes que estão sendo virtualizados. Importante a gente comentar que nesse momento a gente não está cortando o nosso VDS que está na nuvem, a gente está fazendo um subvolume apenas da virtualização do VDS. Aqui a gente também tem a opção de checar as informações do VDS, como por exemplo tolerância aplicada ou mesmo corte vertical que a gente aplicou. Então, atualizando o projeto, a gente vê que tem os dois dados. E nesse momento, a gente vai gerar. A gente consegue mexer no dado normalmente. E agora a gente vai gerar um objeto dentro do PalioScan para mostrar que a gente consegue normalmente utilizar o dado mesmo que ele seja virtualizado. A gente vai gerar um model grid utilizando o dado cropado. O interessante é que a gente consegue ver, mesmo com dado virtualizado, que funciona tanto a visualização dos horizontes, quanto a pré-visualização do geomodelo, ou mesmo a visualização dos horizontes em visualização de mapa. Então, com o dado virtualizado no diretório K, o PalioScan consegue trabalhar normalmente com esse dado sísmico e de maneira otimizada, porque esses VDS não estão pesando o nosso projeto no nosso computador. Visualizando os horizontes. Perfeito. Outra opção que a gente vai mostrar nessa apresentação é que a visualização do FAST também pode ser feita de modo nativo, dentro do PalioScan. Então, o PalioScan possui esse plugin que utiliza o serviço do FAST por trás, mas que não precisa sair de dentro da aplicação e é feito tudo localmente. Nesse vídeo ele vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente vai fazer o fluxo bem parecido, só que agora internamente ao PalioScan, né, usando o plugin de virtualização do FAST. Então é igualzinho, a gente está criando um projeto do zero, colocando uma referência, fazendo um update para mostrar que não tem nada. Importante validar a extensão. A gente vai pegar o mesmo link do dado VDS que está na nuvem, vai dar um nome para esse dado, importante para a gente conseguir localizar esse dado no nosso projeto. Percebe que aqui a gente não precisa dar um refresh, porque a gente está fazendo tudo nativo ao PalioScan. Então o PalioScan entende tudo que a gente está fazendo. Da mesma forma, a gente vai fazer o upload desse VDS de modo cortado, para a gente também ver como funciona esse cut dentro do plugin do PalioScan. O mesmo corte de 2.000 até 4.000. Da mesma forma, a gente vai colocar um nome para identificação e ele já aparece na nossa árvore de atributos. A gente vai criar um model grid usando o dado cropado e de modo bem rápido ele já mostra para a gente a pré-visualização do model grid que ele construiu. Na primeira imagem a gente consegue ver a pré-visualização dos horizontes, né? Na segunda o geomodelo e na terceira a pré-visualização dos horizontes em visualização de mapa. Agora uma comparação, né, entre o fluxo que é feito usando um SegUI, como o dado a ser importado na aplicação, e depois utilizando o VDS. Então, quando a gente tem um dado SegUI, como por exemplo esse de 52 GB, a gente, quando já cria um projeto, a gente vai precisar importar as diferentes direções, porque o PalioScan ele cria diferentes volumes para as diferentes direções do dado. Então, inicialmente, a gente já começa com um projeto de mais de 162 GB. Conforme a gente vai criando outros produtos básicos do PalioScan, como por exemplo o Model Grid ou o GeoModelo, isso pesa o nosso projeto. Ao fim, a gente chega a um projeto de 549 GB aproximadamente. A diferença é que quando a gente tem um VDS virtualizado, principalmente,
Essa fase inicial de importação do dado sísmico original é zerada, porque através do FAST a gente faz com que não tenha peso o dado sísmico original dentro do projeto. Mas claro, conforme a gente vá criando projetos e produtos dentro do PalioScan, os produtos como Model Grid, atributos ou geomodelo vindos do VDS pesarão no projeto. Mas ainda assim a gente tem uma otimização de um projeto que no final vai ter 318 GB sem compressão. E se ainda a gente aplicar uma compressão inicial dado, a gente vai ter um projeto de 290 GB, o que chega a uma otimização para a gente de 53%, né? Tendo um VDS inicialmente sofrido uma compressão. Nessa apresentação, a gente chega a algumas conclusões. Então, menos tempo e esforço para transferência de dado e gerenciamento, né? A gente tem que o dado fica centralizado numa plataforma. A gente aumenta o ponto de interoperabilidade, né? A gente consegue absorver de um único VDS possíveis diferentes extensões de arquivo, como a gente mostrou aqui o .ps, né? Para utilização no PalioScan. A gente tem uma redução de armazenamento, porque a gente viu que os dados em VDS que são virtualizados através do FAST não pesam no nosso computador e tão menos nos nossos projetos do PalioScan, por exemplo. E o streaming, né? A gente viu que através do FAST a gente gerou esse VDS dentro do projeto do PalioScan, mesmo ele não estando no nosso computador e sim na nuvem. Obrigado, essa foi a apresentação.